A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Palavra de hoje, livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui nessa carta de Efésios, o apóstolo está dizendo o seguinte, para que nós possamos aprender e meditar, que o que nos traz a salvação, o que nos traz a redenção, é o amor de Deus. E o amor de Deus é representado pela graça. Graça é um favor que nós recebemos não pelo nosso merecimento, não pelas nossas obras, não pelas coisas que fazemos, mas a graça é um dom de Deus para que nos abençoe, para que nos salve, para que nos perdoe, porque Ele é maior do que todas as coisas. A graça de Deus, ela nos inunda, ela nos transborda, porque isso é um favor que nós não merecemos, mas é um dom que o Senhor tem para com todos nós. Talvez você está ouvindo essa programação no dia de hoje e quem sabe você está se sentindo mais dos miseráveis homens ou a mais miserável das mulheres. Talvez o lugar que você esteja possa ser um hospital, talvez possa ser uma cadeia, um presídio. Talvez você esteja até dentro do seu quarto, numa condição depressiva, de angústia que abala muitas vezes as suas estruturas emocionais. Às vezes você remoe dentro do seu coração alguma coisa do passado, alguma coisa que você fez, que você não sente uma liberalidade de transferir a outras pessoas o perdão, a graça e a misericórdia. Eu queria que você entendesse o seguinte, meu querido, você que está me ouvindo nessa manhã, não importa o que você fez, não importa aquilo que você cometeu. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de sair da condição a qual você está, para caminhar para uma outra possibilidade da presença de Deus, a sua vida automaticamente se transforma. Vou te dar um exemplo. Talvez você esteja amargurado, porque de repente você está numa contenda, você brigou, você está chateado, você ofendeu, você agrediu e você passa por sérias dificuldades com outras pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a presença e a direção de Deus. Reconhecer na presença de Deus, na sua intimidade, que você pecou, que você errou, que você falhou. E você pode ter certeza que a primeira resposta que Deus vai dar para você nas suas orações é: eu te perdoo, eu te abençoo, eu não tenho mais na minha conta essa tua transgressão. Após fazer isso, é necessário você se consertar também com as outras pessoas. Você procurar aquele que muitas vezes o ofendeu e ter a humildade de reconhecer a sua falha e pedir perdão, pedir desculpa pela situação. Porque isso nos é dado porque Jesus nos ensinou a fazer de tal forma. E talvez um belo exemplo para que nós possamos entender seja o que aconteceu na cruz. Na cruz do Calvário havia dois homens pecadores. Havia talvez muitos pecados atribuídos àquelas pessoas que estavam junto com Jesus. Jesus estava lá não porque pecou, mas porque o povo o colocou naquela condição. E os outros não. Os outros que estavam ao lado de Jesus eram pessoas que tinham cometido graves delitos contra a sociedade. Por isso, estavam suspensos no madeiro. Aí Jesus disse para um deles: olha, não se preocupe, porque meu Pai te perdoa, e em breve você vai estar comigo lá nos céus. E Jesus, mesmo nessa condição de dor, sendo crucificado, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ao redor e disse assim: olha Pai, olha meu Senhor, olha meu Pai Celestial, perdoa essas pessoas, elas são ignorantes, elas não sabem o que estão fazendo.
Eu as perdoo e peço ao Senhor que também venha perdoá-la. Antes de morrer, a maior manifestação da graça de Jesus foi o perdão. Que essa graça, emitida por Jesus na cruz, na pior condição de um ser humano, ele foi traído pelos seus amigos, ele foi traído por Judas. Ele foi condenado e carregou uma cruz que não era sua. Nada havia feito ao longo da sua trajetória que merecesse tal punição ou tal castigo. Mas mesmo assim ele tomou sobre os seus ombros aquela cruz e seguiu naquela via crucis difícil, naquele terreno difícil, mas mesmo assim, sem abrir a boca, sem murmurar, ele caminhou até o alto do Calvário. E quando chegou lá, eu imagino que as dores eram imensas, porque toda a sua costa delacerada pelos chicotes, pelos espancamentos, pelas varadas a qual recebeu, os seus joelhos totalmente machucados pelas quedas sucessivas causadas pelo peso da cruz, a sua cabeça ensanguentada pela coroa de espinho que ostentava no alto da sua cabeça, aqueles pregos que transpassavam seus pés e as suas mãos, aquela condição da respiração ofegante na cruz por conta de todo o peso lançado, comprimindo o seu pulmão, e mal conseguia respirar, quanto mais falar. Mas mesmo nessa condição, ele olhou para aquelas pessoas e disse: olha, Pai, perdoa essas pessoas. Elas estão me crucificando, elas estão me condenando por nada, mas eu as perdoo. Isso é graça. Isso é a maior manifestação da graça. E o que o Senhor deseja de nós é que nós possamos olhar para essa imagem de Jesus na cruz e crer que a sua morte não foi em vão, que a morte de Jesus não foi simplesmente um evento humano, mas foi algo celestial, permitido pelo Senhor, para que através dessa ação você pudesse receber a salvação. A salvação das nossas almas não vem pelas nossas obras, não vem pela nossa inteligência, não vem pela nossa capacidade de produzir, mas vem, antes de mais nada, no poder de crer em Jesus como Filho de Deus, o único digno de toda a honra, todo o poder e toda a majestade, o único que é o caminho, é a verdade e é a vida, o único que permite que nós possamos contemplar a glória de Deus em nossas vidas. Que você possa ouvir nessa manhã essa palavra, que você possa meditar nessa palavra, que você possa crer no poder da salvação pela sua fé. Empenhe a sua fé no nome de Jesus. Caminhe, porque você pode ter certeza que lutas virão, dificuldades virão. Muitas vezes você vai ofender alguém, muitas vezes você vai ser ofendido por alguém, mas guarde no seu coração a palavra do Senhor, para que você não venha pecar contra Ele, e que você possa ter a graça, a misericórdia e o amor do Senhor dentro do coração. Talvez você questione, mas isso é muito difícil. É verdade, mas nada como colocar uma semente, nada como colocar uma pequena sementinha para que esse amor possa crescer, desenvolver, produzir frutos da maneira, na medida que o Senhor deseja. Receba essa palavra nessa manhã, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus.